anos 60 no Brasil, um momento histórico para o país. Desde a ditadura militar até mesmo Rio de Janeiro deixando de ser a capital do país para ser Brasília, e a inauguração do Museu do MASP. Neste momento, os artistas acreditavam que suas artes e suas músicas eram um ato político. E o jovem de 25 anos, Maurício de Souza, nos anos 60, começa a conquistar o público brasileiro com a Turma da Mônica. Nesta entrevista, nós da TV Mulheres Jornalistas conseguimos aquela que é a dona da rua, muito procurada pela imprensa nacional e internacional, a Mônica. Fique com esta entrevista. Nós, mulheres, né, a gente escreve livros, a gente até está na Feira do Livro, agora é o coletivo, mas muito antigamente, alguns séculos, a gente inclusive tinha que escrever livros e como mudar o nome para homem, né? Como se a gente fosse um homem, se é um autor, um homem que estivesse assinando. Ainda hoje, em várias áreas, né, a gente tem isso com relação a não conseguir ser muito destacada, seja no futebol, seja na política. A mulher ainda parece estar sempre um pouco atrás através das lutas, enfim. Como é que é através da cultura que vocês trabalham tanto e da mídia, né, a gente poderia talvez apoiar socialmente essa mudança em que as mulheres ficassem um pouco mais à frente? Como é que hoje a Turma da Mônica se coloca nisso? Bom, a Turma da Mônica nasceu nos anos 60 e ali a mulher, naquela época, a mulher tinha menos direitos até do que tem hoje, né? E a Mônica, a personagem, não foi a primeira personagem, foi uma das... Acho que depois de 10, 12 meninos, aí que surgiu a Mônica, porque começaram a criticar o Maurício de Souza porque ele não escrevia para meninas, ou não tinha personagem feminina, se ele tinha alguma coisa contra a mulher. E aí ele começou a pensar, né? Ele falou, nossa, como é que eu nunca pensei nisso, né? Ele falou, eu não convivi com meninas, eu não brincava com meninas. Então ele escrevia muito do que era a sua história, a sua vida, o interior onde ele morava. Até no começo das histórias tinha muita brincadeira na rua, de coisas que os meninos faziam, né? Bolinha de gude, etc. E aí ele viu que tinha 3 filhas do primeiro casamento, ali totalmente diferentes uma das outras. A primeira é a Maria Ângela, que surgiu e inspirou a Maria Cebolinha, depois Mônica, eu, depois a Magali, a terceira. 1 ano só de diferença de cada uma. A gente morava no interior de São Paulo, em Mogi das Cruzes, e numa vila. Então era muito mais tranquilo. Então a gente ia brincar nesta vila e cada uma reagia de um jeito na volta. A Maria Ângela, a maioria das vezes, quando discutia ou alguém fazia alguma coisa que ela não gostava, ela voltava chorando. A Magali, a maioria das vezes, queria mais comer, ficar lá comendo ou pegar alguma coisa de alguém. E a vida inteira ela foi assim. E eu já resolvia todos os meus problemas na rua mesmo. Nunca voltei. Já tinha... se tivesse alguma diferença ali, já, ou com minhas irmãs, ou com alguns amiguinhos na rua mesmo, ou se alguém pegasse alguma coisa. Meu pai fala que era mais quando alguém pegava alguma coisa minha. Aí eu já resolvia ali mesmo, já não voltava mais reclamando para casa, né? Então aí ele começou a enxergar ali as 3 meninas, 3 mulheres, porque ele falou, as meninas, crianças, são naturais, né? A gente está enxergando ali o que elas são, né? Elas não têm ainda, não tem uma polidez ainda da sociedade, né? Então aí ele começou a escrever sobre essas meninas e a Mônica se destacou muito. Então o que a gente acredita é que a Mônica já nasceu empoderada. E aí, não foi ele que impôs a Mônica, o público é que queria cada vez mais que ela aparecesse nas histórias. E de alguma maneira, desde os anos 60, ele já ouvia o seu fã, o seu consumidor. E tinha muito da personagem de vocês, da personalidade de vocês nos personagens dele, né? É igualzinho, igualzinho. A Mônica era até pior, né, do que ela é hoje, então eu acho que eu sou igual a de antes também. Eu sou mais enfesada do que a de hoje, é mais delicada um pouco. Ele foi melhorando, ela foi se sociabilizando melhor. A Magali come até hoje. A Magali, assim, ela quando era criança, coisa que ninguém sabe, ela ia na casa dos vizinhos e ficava fingindo que não tinha o que comer na casa dela, para ela entrar e tomar café uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A minha mãe queria morrer de vergonha e ela fazia isso. Então, ela é assim até hoje.
magrela também. Então aí as pessoas começaram a pedir cada vez mais a presença da Mônica, porque eu acho que era os anos que as mulheres queriam, de alguma maneira, que alguém falasse por elas, que alguém se destacasse por elas, e a Mônica aconteceu isso. Isso é uma suposição minha. E aí a Mônica ficou forte, entrou, ela virou a dona da rua, ela entrou na história que já era dos meninos e se empoderou. Mas aí a gente sempre achando que isso era meio natural, porque nós três crescemos com meu pai e com a minha mãe, nunca dizendo para nós três que nós não poderíamos fazer alguma coisa, que nós não éramos capazes de fazer alguma coisa. Então, achávamos que não existia tanto essa diferença entre meninos e meninas. Isso é muito bom, às vezes a ignorância é muito boa, né? Porque se você começa a ser tolhida desde criança, é muito ruim. E aí, na empresa do meu pai, a mesma coisa. A empresa começou na sala da nossa casa e os artistas que entravam eram de todos os credos, de todas as raças, de todas as mais mulheres do que homens, tal. Então a gente tinha uma empresa, em função de ser uma empresa artística, muito plural, né? E assim que nós crescemos. Eu cresci com essa consciência. Até que nós conhecemos, então a gente foi atualizando, a gente sempre esteve engajada com o Unicef, com campanhas de vacinação, isso desde os primórdios da Maurício de Souza. Ele sempre foi super atento à leitura. Ele foi jornalista, ele entrou na Folha de São Paulo, né? E muito cedo. Ele é um excelente escritor. Ele não pode ter um errinho de português em qualquer texto dele. Nós temos, acho que, 3 ou 4 corretores hoje em dia. Antigamente ele mesmo fazia sozinho. Então, para ele, o que ele acreditava? Que ele levando, através das histórias em quadrinhos, um gosto pela leitura. Então, este era o principal objetivo dele na época. O gosto pela leitura, porque ele ama ler. Ele lê 3 jornais por dia, ele lê livros. Ele roteirizava e desenhava. Ele fazia tudo. Ele fazia o esboço, ele até que criou, como ele, até hoje, a criação, como que passa pelo roteirista, letrista, tudo isso, foi como ele começou. E numa época assim, que a gente estava entrando ali num processo complicado no Brasil. Bem complicado, né? Então, em 64 até ele ficou desempregado, né? Teve várias pessoas que deixaram de comprar as tiras do Maurício de Souza. E foi um ano muito difícil para a gente, para a família toda. O ano até que a Magali nasceu. A gente acha até que ela passou um pouquinho de fome, por isso que ela come tanto. Né? A gente brinca, né? Meu pai fala que não, né? Aí foi super complicado, tal, mas ele fazia tudo e ele acreditava nele mesmo, que eu acho que é o mais importante, né? Então e minha mãe, eu acho que a mulher ali foi muito importante. A minha mãe ela falou, não era toda mulher que deixaria o seu marido deixar um emprego fixo que ele tinha na Folha de São Paulo. Ele era jornalista e repórter criminal, tinha salário, tudo isso, para ser um artista e procurar a sua felicidade, né? Então a minha mãe foi bastante importante também, porque ela deu força com 3 filhas pequenas. Então ela cuidou das 3 filhas pequenas para ele poder correr atrás do sonho dele. E no começo até ela falou que ela administrava algumas coisas, tal, para ele, mas ele mesmo é que ia vender as tirinhas de jornal por todo o Brasil. Então sempre ele acreditou na força da leitura, na força da educação. Ele veio de uma família bastante culta, né? Meu avô era poeta, minha avó trabalhou no rádio e tal, mesmo no interior lá de Mogi das Cruzes. Sempre a cultura foi muito importante para a família. Não eram ricos, muito pelo contrário, mas eram cultos, né? Então isso ajudou muito ele a buscar isso e passar isso para frente. Que e vocês cresceram num ambiente onde tinha leitura, né? E eram meninas, numa época em que o Brasil estava vivendo toda uma situação que feminismo não tinha ainda uma onda. Sempre existiu, né? Ondas importantes do feminismo. Naquele momento, as meninas estavam em casa, pensando em casamento. Mas você sabe assim, que a nossa família é uma família, principalmente do lado do meu pai, dominado por mulheres. A minha bisavó foi mãe solteira, numa época que era um horror isso. Ela que trabalhava, ela sustentava a casa, ela deu educação para o meu avô, ele escrevia, ela era analfabeta e ele foi um super aluno, virou poeta, virou radialista, virou escritor, tem livros dele. Então, a minha avó, a mesma coisa, trabalhou fora muito cedo, ela foi
a vida era muito dura financeiramente, ela foi ser enfermeira, numa época também que as mulheres não trabalhavam fora, então eu acho que veio de mulheres empoderadas, e isso foi, acho que, passado através das nossas histórias. Pela então, prática, ele teve representatividade em casa. Com certeza, sempre foram elas as mulheres fortes, que cuidavam da casa, e cuidavam dos filhos, e cuidavam da sociedade ali que estava perto delas. Então, isso para a gente era muito natural. Aí a Maurício de Souza começou a crescer, a gente começou a trabalhar todos os processos, a parte de leitura que para ele é fundamental, depois também a parte de inclusão, né, que ele morou em Mogi das Cruzes, onde todas as crianças, ele falava, as crianças de Mogi das Cruzes, se estava com sede, entrava na primeira casa que pudesse, não interessa quem era árabe, japonês, era negro, era branco, né, ali todo mundo brincava junto, não tinha isso. Então a gente também tem esse DNA da Maurício de Souza de não ter discriminação, de ter representatividade, e isso a gente vem fazendo ao longo do tempo cada vez mais. Vocês viviam num ambiente rico de cultura, porque tinham a mistura, né, de todo mundo. É verdade. E eles se separaram, meus pais se separaram, eu era muito nova. E na minha casa, então, eu sofri preconceito, eu não, minha mãe, coitada, né, de ser uma mulher separada na época. Então, na minha casa, então, frequentava todo mundo, que era a casa mais legal da vizinhança, mas tinha algumas pessoas que não deixavam nem as filhas irem na nossa casa porque minha mãe era separada. Então, isso existia já. E aí você pega o lado legal e o lado não legal das coisas. Isso de não deixar ir na casa porque a mãe era separada também era um exercício para vocês também, né? Tudo era um exercício, né? E a minha mãe poupava a gente daquilo. A gente não entendia muito bem na época, mas minha mãe poupava dessa história. Mas aí da minha casa frequentava todo mundo, né? Era casa assim, que tinham várias mulheres divorciadas, as pessoas que eram gay frequentavam a nossa casa, porque eles também eram ridicularizados pela sociedade. Na minha casa eles eram acolhidos, minha mãe teve vários amigos negros, então a minha casa também era uma diversidade. Então a gente acha que não existe quando a gente convive com aquilo o tempo inteiro. Aí quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que existe sim, e que a gente tem que, de alguma maneira, cuidar disso. Eu vim de uma família assim, mas quando eu comecei a trabalhar, eu vi que realmente tinha algumas diferenças. De homens e mulheres, tratamento, etc. Eu entrei num departamento só de homens, né, da Maurício de Souza. Primeiro eu trabalhei na lojinha da Mônica, quis trilhar todos os degraus ali. Que tinha, Mônica, quando tu entrou na Maurício? Eu comecei a trabalhar com 18 anos, porque meu pai não deixava antes, e para mim, o fundamental era ter a minha independência. Eu adorava isso. Não pensava que eu ia trabalhar o resto da minha vida com meu pai, achava que não. Muita família e tal, né? Mas aí eu fazia desenho industrial no Mackenzie e queria ir para esta área, desenho industrial, mas quando eu comecei a trabalhar na lojinha, eu me encantei com a área comercial. De falar com o público, de saber o que eles gostavam ou não, de ver o carinho que eles tinham com a turma da Mônica. Foi tão assim, foi um sentimento tão gostoso que eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Aí eu fui crescendo lá na lojinha, fui vendendo mais, fui tomando importância ali também. Como vendedora, depois fui assistente da gerência, depois fui para Maurício de Souza Produções como gerente de produto. Entrei no ambiente masculino, nesta área comercial. Na área de artistas era uma área totalmente de diversidade mesmo. Mas a área comercial era muito isso. E assim, é gozado. Financeiro, administrativo, comercial sempre foi muito homem. Agora não, a maioria são mulheres. Mudou isso, né? Mudou muito, né? E aí, na minha época, é lógico, sofri os preconceitos que a maioria das mulheres sofre, né? Acho que sofro até hoje. Às vezes você finge que não entende, né? Às vezes você briga, né? Então acho que a gente vai se moldando aí a tudo que acontece. Hoje está mais fácil você não aceitar. Não fala assim comigo, eu não vou admitir que você fale assim comigo. Mas na minha época a gente entender que não é medo, tem que ter respeito, tem uma diferença entre ter medo das mulheres e respeitar não, e tem os estereótipos, os estereótipos também, né? Mulher assim, eu sempre fui briguenta pelo que eu quero. Nunca fui mal educada, nunca fui grossa com ninguém. Eu brigo pelo que eu acredito. E as pessoas confundem isso quando não sei por que os homens falam que isso é histerismo. E as mulheres vão acreditando nisso e deixam de fazer isso. Elas deixam de lutar, elas se calam, elas começam a ter vergonha, quando elas têm sexto sentido. Nossa, que coisa ridícula. Não, é muito importante ter sexto sentido, a mulher tem que mesmo
achar legal isso e se empoderar disso. Então a gente tem tantas qualidades que a gente fica reprimindo, recolhendo, porque a sociedade fala isso pra gente. Então a gente vai acreditando naquilo. É e o como eu tempo falei, inteiro falando, ditando o corpo, ditando como tá, de que forma você tem que casar, com quem você tem que casar. E aí vem a turma da Mônica, por exemplo, que tu consegue crescer desde a menina pequenininha, né? E daí não é rasgar seda, mas porque eu consumia. Hoje eu sou jornalista, imagina. A turma da Mônica, ela faz parte da escola, de tu ter o gibi em casa, folhear e ler a historinha. É a primeira leitura, né? É o gosto pela leitura. E é isso que meu pai se encanta. Ele fica feliz. A razão da vida dele é essa. Ele falou, eu consegui fazer com que, de alguma maneira, o Brasil, com essas diferenças todas, uma boa parte conseguiu se alfabetizar informalmente com a Turma da Mônica. Exatamente. Então, para ele, o maior prazer da vida dele é esse. Tu não leu o livro, tu não leu o jornal, mas tu leu o gibi. Mas você sabe que já teve uma pesquisa que as crianças que começam a ler gibi, depois facilmente elas vão para outras leituras também, porque elas tomam gosto pela leitura, né? Exatamente. Isso é muito legal. Então esse foi o propósito, até a gente trabalhando como diretora comercial, etc. e tal, e aí eu conheci a ONU Mulheres e comecei a participar das reuniões. E aí, quando eu assisti uma reunião que as meninas se sentiam inferiores aos meninos a partir dos 6 anos, aquilo me deu um troço. Eu falei, o quê? Como assim, né? Aí é uma pesquisa realizada, comprovada, que as meninas, depois dos 6 anos, em função delas verem uma sociedade só de homens presidentes, homens diretores de empresa, homens no futebol, porque não passa o jogo das mulheres. Então, o que elas acham? Que os homens são mais do que as mulheres. Então, elas começam a acreditar nisso. Então, a partir dos 6 anos, elas começavam a desenhar os super-heróis como homens. E até os 6 eram como mulheres. Então, aí eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa, né? A Mônica é empoderada desde os anos 60, e a gente tem que conversar com essa garotada que está chegando aqui, que elas têm que fazer o que elas quiserem fazer e têm capacidade para isso. Claro que não foi só isso, né? Estava havendo uma alteração mundial sobre tudo isso, mas nós criamos o projeto Donas da Rua para isso, para contar a história para estas meninas do empoderamento feminino e a história de mulheres que fizeram a diferença no decorrer do mundo e que ninguém sabe, que não existe essa história, porque os homens contam as histórias. Então a gente começou a fazer esse trabalho. No começo a gente fez só os direitos das meninas, começamos também a vestir as meninas da Turma da Mônica, que todas elas são empoderadas. É isso que eu falo, a Turma da Mônica nunca foi, uma outra é sinônimo de beleza, mas a maioria não é e se acham lindas, elas se gostam, elas se identificam. A Magali come pra caramba e acha ótimo isso, e tá bom, a Mônica às vezes é brava, tal, e também acha que tudo bem, depois faz as pazes, tá ok. Então elas são, todas elas empoderadas, a Rosinha, do Chico Bento, então foi sempre, as meninas foram dessa maneira, porque meu pai veio de uma família de mulheres fortes. Eu acho que ele trouxe isso para as histórias. E aí a gente começou a fazer o trabalho de mostrar para a sociedade e para as meninas. Primeiro nós fizemos o nosso site, né, Donas da Rua, e aí começamos a contar histórias de mulheres e também deixando as mulheres entrarem lá e como elas se sentiam empoderadas, ou as meninas. E começamos a fazer um trabalho enorme sobre isso, sobre estereótipos, sobre educação. Eu coloco até exemplos meus, né, até o que eu passei na minha vida. Eu sou eu sou mãe de um casal, né? Então eu sempre tratei os dois iguais, mas eu também falhei com a minha filha em algumas situações, como esporte, que não é valorizado e é fundamental para a menina estar no esporte, para ela também aprender a ser líder no futuro, ou aprender a levar um tropeção, cair, levantar. E nada disso é valorizado. Então a gente começou a trabalhar com esse tipo também de... E é uma das perguntas que eu tenho para te fazer, porque o Gabriel já estava me comentando ontem, né, sobre essa questão do futebol que vocês têm. Nós temos o Pelado Real, que é um
Não é nosso, né? São mulheres que têm uma academia de esportes, de futebol, elas dão aula para meninas. E aí nós fizemos uma associação com o Pelado Real, e aí chama Donas da Rua. Então a gente faz essa campanha, investe em todas as meninas com o projeto Donas da Rua, e aí elas ficam aprendendo futebol, e a maioria delas depois querem seguir também a carreira, né? E isso acontece, isso a gente tem crescido muito, infelizmente nesse ano não deu para fazer, né? Mas a gente tem crescido cada vez mais, começou em São Paulo, depois Rio, Brasília, e vai indo para o Brasil todo. E fortalecer a importância do esporte para as meninas, né? Porque o futebol no Brasil, o futebol feminino, até a gente fez uma matéria sobre o futebol feminino, ele é muito esquecido, né, Mônica? Muito esquecido. Muito esquecido e tem talentos maravilhosos. Ganhou 3 vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo. E então, a gente vê, tipo assim, uma vez no ano, uma notinha no meio de um jornal. Quando é homens, Neymar, Pelé, o Pelé até hoje é reconhecido. Né? Mas então, a gente tem um quadro na nossa apresentação que mostra isso. Todos os homens que são conhecidos Pelé, todos eles, né? Aí, e onde estão as mulheres? Aí a gente faz um quadro só das mulheres, e o que elas fizeram na nossa vida, e o que elas fizeram de benefício para a sociedade. Agora a Bárbara vai ganhar uma estátua, que é legal. E... A gente homenageou quase todas elas na nossa página. A Formiga. Já vestimos várias meninas, aí nós já vestimos as nossas queridas personagens de mulheres fortes do futebol feminino. E sai do gibi, sai da literatura, que nem esse projeto que tu citaste agora, e vai pra rua, vai acontecer na prática a coisa, sabe? Isso aí que é importante, porque a literatura já é de suma importância, é um pilar maravilhoso dentro da sociedade, mas vocês conseguiram tirar dos olhos, né, e foram para a prática. Isso é incrível, é incrível. E a gente faz essa exposição das Donas da Rua, a gente faz pelo Brasil todo. A gente faz em todos os lugares. E também antigamente, mais agora do que agora, eu ia nas escolas, mais de periferia que eu ia, para falar com as meninas sobre isso também. Porque são detalhes, né? A gente também, outra prática que existe, as meninas às vezes deixam de estudar em lugares muito mais pobres, né? Quando elas menstruam, porque os banheiros não são preparados para elas, ou mesmo esporte, elas deixam de fazer esporte quando ela começa a mudar de corpo, porque tem a vergonha, etc. Né? Então a gente começa a fazer um trabalho sobre isso também, né? Porque as meninas, e a família deixa acontecer isso, porque vai ser mais um ganha-pão para aquela família que já está precisando. Então a gente também tem que fazer um trabalho mais social até, então a gente tem que ir na escola, tem que ir na periferia e mostrar isso também, que elas têm todo o direito de conseguir, e o objetivo de conseguir sair desta vida que foi determinada para ela, e ela mesma ter a escolha do que ela quer fazer. E ela pode fazer isso, né? Acho que isso que a gente precisa fazer cada vez mais. O Cebolinha e a Mônica, na literatura ali, claro, que é uma literatura infantil, eles tentam se resolver como crianças, da melhor maneira possível como crianças. Eu sou mãe de um menino, né, ele tem 11 anos, então criança às vezes é ali, puxa o cabelo, claro que a gente ensina, não faz, mas eles são pequenos, não tem o que fazer, né? E a Mônica vai lá com Sansão e não quer saber. Mas a pergunta é que depois o personagem, ele fica adolescente, os dois, enfim e tal. Vamos trazer para a fase adulta, vamos pensar assim, né? Daí os personagens, eu estou dizendo, o povo brasileiro em si. Qual é a importância que tu vê com relação ao feminismo, essa luta social, né, entre as mulheres, se expandir e somar, né? Buscar os homens também para dentro dessa conversa. Não então, a gente, com certeza, não adianta só para as meninas, não. Tem que ser os meninos também. O nosso segundo passo, os meninos iriam entrar no projeto Donas da Rua. A gente já fez algumas histórias até para o Instituto Avon sobre meninos e meninas, como que a gente pode consertar essa educação entre os dois, como é que pode tratar as meninas serem tratadas com respeito, a mesma coisa com os meninos. Não dá certo uma sociedade que só um ganhe. Uma sociedade dá certo quando os dois têm o mesmo direito, porque os homens também sofrem
com todos o que a sociedade impõe para eles, né? E aí isso também, a ONU tem um projeto sobre isso, que ela mostra, uma pesquisa sobre isso também, né? Porque eles não podem voltar para casa quando apanhou, tem que resolver ali na rua, não pode procurar uma ajuda terapêutica. Então, sabe, é desumano até também para os homens, né? Não é uma coisa só para as mulheres que está errado, também para a sociedade no geral. Então, os dois juntos vão crescer com essa alteração de estereótipo mesmo. E eu acho que está acontecendo isso. As pesquisas são assustadoras com relação a violência contra os meninos, né? Porque com essa educação machista, os meninos não reclamam. Então não a gente tem mais uma pesquisa que toma as meninas na reclamatória do que os meninos, mas existe essa violência contra os meninos também. Não, e assim, os meninos são muito fechados, então, porque eles não podem reclamar, porque aí falam, você então é filhinho de mamãe, ou você chora. Então, eu lembro assim, eu tenho um casal de filhos, a minha filha tem 3 anos mais que meu filho, e ela era danada mesmo, a Carol, a minha filha era uma moniquinha, e até, acho que foi castigo, porque eu falava pro meu pai, eu duvido que eu era assim, aí eu tive uma filha assim, então foi castigo. Aí ela, às vezes batia no meu filho, né, que ela era maior que ele, e ele chorava tal, aí alguém falava, menino não chora, chora sim, pode chorar, pode reclamar, pode fazer o que quiser. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso também, porque na pesquisa mostra isso, os homens não procuram ajuda, então eles vão para o álcool, vão para a droga, eles brigam na rua, porque eles têm que enfrentar isso na rua. Quando eles perdem o emprego, não podem sustentar uma família, eles entram numa depressão profunda. Então, eu acho que tem que ser feito também esse trabalho. E a gente vai fazer esse trabalho em conjunto com os dois. O Cebolinha já chora muito, graças a Deus, né? Ele, até às vezes antes da Mônica bater, ele já chora. Então, ele já é um menino assim que já está mais... vai reclamar para a mãe também. Ele é um menino assim que é bem na dele, ele é bem resolvido, né? Ele reclama para a mãe, né? Que a Mônica está enchendo o saco dele e tal, né? Coisa que menino não faz, né? Imagina. Então, a gente colocou os dois nessas tiras, são maravilhosas, a gente fez essas tiras. Também fizemos um trabalho para adolescentes de como a Mônica e o Cebolinha, com outro casal que estava, de alguma maneira, um ciúme excessivo do outro casal, e aí a menina pensa que gosta muito dela por causa desse ciúme excessivo, ou que quer, tá mandando na roupa que eu tenho que vestir, nossa, como ele gosta de mim. Então, algumas confusões aí que tem que ser também alteradas, né, do comportamento, né, e não ser aceito pelas mulheres, porque isso vai virar depois um ciúme violento, uma condição horrorosa do futuro. Então, a gente já fez, nós temos desenhos animados sobre essa relação tóxica dos adolescentes também, de casais adolescentes. Então, a gente acha que tudo isso vai contribuir também para uma sociedade um pouco mais equilibrada, né? Mas vocês trabalham esse assunto, essa pauta, já eles adolescentes, né? Porque até foi uma Então, tem as duas partes. A Turma da Mônica clássica, que são 6 anos, tem, assim, alguns comportamentos que a gente já coloca também. Nesse trabalho que a gente fez do Instituto Avon, são tiras que a gente faz sobre isso. Não fala assim, não é legal, né? Pode não gostar, tal. E dos dois lados, né? Porque eu acho que tem que ser dos dois lados mesmo, né? A gente tem que aprender socialmente a nos comunicar de uma maneira mais tranquila. Isso é melhor para todo mundo. E aí, para o adolescente, aí já é namoro. Aí já é uma relação mais de relação tóxica mesmo, que às vezes as mulheres não percebem. Então, aí o Cebolinha e a Mônica estão dando um toque na amiga, que ela está tendo essa relação, e que isso não é legal, isso não é bom para nenhuma das duas partes. E às vezes o homem não percebe também que ele está fazendo isso, ele veio com essa bagagem, né? Ele pensa que aquilo está certo, né? Então a gente vai tendo que ir mudando aos poucos. A gente fez esse trabalho... uma educação emocional, né? A gente aprendeu muito com a ONU Mulher, A gente aprendeu muito com a ONU Mulher. Ela chegou pra gente e falou assim, olha, é muito ruim os pais dos personagens, mesmo nascendo nos anos 60, as mães estarem de avental. Nós tiramos todos os aventais, né? Aí começamos a colocar também, o Cebolinha chega em casa e o pai que está cozinhando. Então, aí a criança vê que aquilo é normal, né? Então a gente começou a trabalhar dessa maneira. A Mônica joga futebol também, né? Com as amigas e tal. Então a gente começou no desenho animado, tomar mais
cuidado com relação a isso, porque não é só a imagem dos personagens, sim todo mundo que está em volta deles também, né? A Milena, a nossa mais jovem personagem, que é negra, que foi também numa das palestras da ONU Mulheres, que eu ouvi isso de algumas mulheres negras, eu não me sinto representada pela Turma da Mônica. Então a gente fez um trabalho também para que a Milena aparecesse, contribuísse com a história, e também chamamos pessoas, mulheres, familiares negros para falarem com os roteiristas o que eles não queriam como estereótipo também. Então tudo isso é um aprendizado, acho que a gente aprende todo dia alguma coisa. Isso faz parte, né, da evolução. E vocês acabam recebendo essas sugestões, enfim, vocês têm algum setor que vocês acabam desenvolvendo, vamos pesquisar se isso aqui tá bom, ou vai vindo automaticamente, porque nesse momento parece que as coisas vêm, né, já chega pra gente, o público não é mais só receptor, ele também fala o que ele pensa. Antes a gente tinha... Mas, olha, a gente... receptor, né? Mas como eu te falei, o Maurício de Souza, mesmo não estando ele está no mundo digital, ele mesmo responde nas redes sociais dele, tudo isso, mas é assim, desde o início ele perguntava para os fãs sobre tudo que ele ia fazer. Quando começaram a falar que precisava de uma personagem feminina, ele foi lá e criou. Não foi a Mônica que cresceu sozinha, porque o Maurício quis, o público queria cada vez mais a aparição dela. Mesma coisa quando ele fez o primeiro contrato com o Elefante, do Extrato Tomate, a gente trabalhava no prédio da Folha, ele fez uma enquete com o público também sobre o que eles achavam de colocar o meu personagem no Extrato Tomate. Então sempre foi muito aberto a tudo que vem e trazem pra gente. A gente sempre recebeu milhões de cartas, a gente tem muitos fãs, avós, mães, pais, e hoje em dia a internet também facilitou muito isso. Às vezes vem discurso ruim, mas a maioria das vezes... tá todo no meio digital, né? Tá no meio digital. E os pais, né, muito preocupados também com relação a isso. Então a gente vem crescendo cada vez mais, mas não deixamos de fazer palestras internas, que para mim é o mais legal. São palestras... de reciclar, né, Mônica? Fora uma visão as palestras da internas. equipe, a gente fica tão enxuto naquele pensamento vindo de fora. Então, quanto mais você receber informações de fora, participar de outras empresas aí que trabalham, né? A gente faz parte, eu também estou junto com, eu não sou muito assim, presente, mas eu faço parte também do Winnie Woman, né? Que é um grupo de mulheres muito empoderadas, que ajudam umas às outras também. Então, eu acho que faz parte a gente aprender cada vez mais. E a gente tem passado isso. Eu tenho uma filha super empoderada, ela mora nos Estados Unidos, ela criou agora, chama Gatas na Gringa. É um acolhimento para as mulheres que vão para lá, porque ela é diretora. Mulheres na Gringa, ela criou lá, porque ela via assim que vários diretores, ela é publicitária, então vários diretores de comunicação, de artes, etc., publicitários, eram citados e as mulheres não. Então, aí ela falou, por que as mulheres não são citadas? Olha quantas mulheres tem nos Estados Unidos ou na Europa fazendo um trabalho bonito e não aparece. E também uma receptividade, porque a maioria dos homens, eles pegam a esposa e vão para os Estados Unidos ou vão para a Europa morar junto, as mulheres vão sozinhas, porque elas são corajosas, né? Então, elas vão lá e marcam mesmo o território, conseguem o que elas querem. Então, ela fez um trabalho para que essas mulheres sejam acolhidas. O que é para você conseguir um trabalho legal? O que você deve fazer, o que você não deve fazer? Como é que é para você se comportar em tal lugar? Como é que você pode tomar uma rasteira de algum lugar? Então, são várias mulheres do mundo inteiro falando e dando conselho para essas meninas, né? Eu quero te perguntar o que é preciso para ser uma dona da rua? Bom, primeiro acreditar em você mesma, né? Acreditar que você é capaz, acreditar, se gostar, não deixar ninguém te maltratar, não deixar ninguém falar que você é menos que alguém, não acreditar nisso. Isso vem de todo lado, não é só de... E às vezes vem para te diminuir, para a pessoa ficar mais forte. E é natural que algumas pessoas façam isso com você durante. É difícil, mas é difícil para todo mundo, né? A gente tem que ser muito cautelosa de alguma maneira, mas também enfrentar e passar, né? Atravessar todas essas dificuldades. Eu acho que eu estou aprendendo sempre, né? Eu fui uma mãe
que me senti culpada nos anos 80, quando eu trabalhava fora, como todas as mães sentem, né? Não sei se hoje ainda é assim, mas eu senti muito culpada. Mas hoje eu vejo, assim, que como foi importante eu continuar trabalhando para os meus filhos verem uma mãe feliz, uma mãe realizada, né? Uma mãe que de alguma maneira fez o que queria. Eu sinto um prazer enorme em cada contrato que eu fecho, em cada Donas da Rua que eu palestro, em cada trabalho aí que a gente faz, da Maurício de Souza. Eu sinto um prazer enorme. Eu sinto prazer em estar comandando uma equipe maravilhosa, que tem várias mulheres, assim, eu falo assim, são mães, se desdobram, sabe? E aí estão lá lutando, tal, com um sorriso no rosto. Então, eu sinto muito orgulho de tudo isso. Então, eu acho que é isso, é acreditar em si mesma. Se alguém falar assim, olha, você é ruim nisso aqui, você vai pensar se você é ou não, ou se você quer acreditar naquilo, ou se você quer melhorar naquilo lá também. Pode ser isso também, né? Você pode ter essas opções, mas não acreditar que você não é capaz. Isso é o principal. Confiar em si mesma. Ninguém vai me falar que eu sou menos que alguém. O segredo do teu pai aí foi que os personagens dele são seres humanos também, né? É tão interessante e ao mesmo tempo engraçado a gente ver que tem um desenho de uma menininha num gibi, mas que ela existe e que é tu, né? Tem alguma adaptação, alguma coisa, mas eu acho que é o segredo, porque a gente pega tantos personagens aí mundiais, conhecidos mundialmente, e a Mônica é muito conhecida mundialmente também, e para o Brasil é magnífico, porque é cultura isso. Mas a gente pega tanto personagem aí mundialmente conhecido e ele não existe de forma, e a gente gostaria que ele existisse, né? E eu acho que esse é o segredo do Maurício. O Maurício pegou ali o público nisso daí. A Mônica tá aí, ela dá entrevista pra gente, ela fala, ela tem de pele e osso, né? Então é engraçado e muito querido isso ao mesmo tempo. Bom, eu sinto muito muito orgulho dele, do trabalho que ele fez. Eu lembro desde o começo aí da carreira como foi difícil para o empreendedor, né? O empreendedor é complicado mesmo, mas ele também foi muito guerreiro, né? E ele tem um otimismo que eu nunca vi em ninguém. Isso faz com que a gente sempre vá para frente também. Ele passa isso para a gente também. Né? A gente tem que ver sempre o lado. Ele fala, quando acontece alguma coisa errada, depois você vai dar a volta, você olha lá na frente, você entende por que aquilo lá aconteceu. Era para você dar a volta e sair para um lugar mais legal. Então sempre ele passou isso também para a equipe inteira e isso faz com que a gente acredite num futuro melhor sempre, né? O mais bacana é que vocês deram continuidade, conseguiram levar um personagem desses para a ONU, que é algo sem palavras, né? A gente não tem palavra para tudo. E para o Brasil, que está aí no ranking ainda de miséria, de passação de fome das mulheres ainda, a cada 2 minutos uma mulher é violentada no Brasil. Eu acho que isso é de suma importância, que a gente tem que ter um caminho só para frente, Mônica, né? Não tem volta mais isso, é um caminho só para frente. E essa personagem ainda vai fazer mais sucesso do que já faz. Ontem eu estava falando com o Gabriel, né? Sobre essa questão de levar sair do gibi e levar para a questão social. O que se faz de verdade na sociedade com a Mônica. Para as meninas, para os meninos, para as crianças, para os adolescentes que vão se tornar futuros adultos e, quem sabe, até um presidente do país, né? Alguém que passou ali lendo, alguém que passou vendo o desenho. Isso faz parte da educação, né? A mídia, que vocês estão também na TV aberta, faz parte da educação do brasileiro, do pequeno até o maior, porque, enfim, como tu falastes antes, a escola, né? As meninas não têm, às vezes, essa questão da menstruação, como complica, até a mulher de rua, a gente trabalhou muito isso na pauta, né? Mas o brasileiro, ele precisa trabalhar para estudar, mas ele precisa, para conseguir um trabalho, precisa de estudo. Então, ontem mesmo saiu essa pauta, né, na TV aberta, como é que a gente faz isso? De que maneira? E o estudo, a leitura ainda é uma forma de
se beneficiar e sair dessa margem. E é muito bacana os projetos de vocês, Mônica. Muito obrigada pela entrevista. Imagina. Tchau, tchau.